noite, que alegria! Ainda não é a última terça do ano, mas nós já estamos caminhando para isso. E se vocês já ouviram nossa vinheta diferenciada, sim, estamos no Natal, 24 de dezembro. Como é que tá aí na sua casa? Como é que vocês estão se preparando? Antes da gente ver tudo isso, eu quero lembrar para você das nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, @Mães da Aliança, sem tio, sem cedilha. Você pode conversar com a gente por lá, você pode mandar seu comentário, mandar suas indicações para o ano que vem. A gente gosta muito, a gente ora por todos os pedidos que chegam lá. É tão gostosa essa interação com vocês e a gente conhece um pouquinho de quem está nos assistindo. E eu já te falo, compartilhe esse vídeo para que essa história que a gente vai conversar aqui hoje chegue em muitos lares. E antes da gente entrar no nosso vídeo, na nossa história, né, na verdade, eu quero chamar um vídeo super especial. Vamos conferir o nosso Anota Aí de hoje? Você, mulher, sabe a importância que é ter uma família reunida. E nada melhor do que reunir a sua família numa mesa posta, com comidas feitas com muito carinho. E eu vou mostrar para vocês como montar uma mesa posta. Então, eu vou iniciar a montagem da mesa posta com o jogo americano. A gente coloca o jogo americano e agora a gente vai colocar os pratos. Então, nós vamos colocar o prato raso. E em cima do prato raso, a gente coloca o prato de sobremesa, que também serve como pratinho de entrada. Aqui nós temos o guardanapo de tecido e eu vou colocá-lo com o porta-guardanapo. Então, você pega aqui no meio e dá uma leve puxadinha. E aí você coloca por cima dos pratos. Chegou a vez de nós colocarmos os talheres. O garfo sempre do lado esquerdo, sempre. E a faca com a voltinha para dentro do lado direito. E para finalizar, a taça. E a taça é sempre do lado direito, na pontinha aqui próximo à faca. Então essa é a nossa sugestão de mesa posta para você. E você pode usar para um almoço, jantar ou até mesmo café da manhã ou café da tarde. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Que lindo, Amanda! Obrigada por essa mesa posta tão linda. Aí na sua casa, vocês fazem a mesa posta? Como é que é a comemoração do Natal? Vem todo mundo para sua casa ou você vai para a casa de alguém? É tão gostoso isso. Lá em casa a gente já começa os preparativos muito antes. O que cada um vai levar, o que vai ter, se vai ter amigo secreto, se não vai ter amigo secreto, quem que vem da família, do nosso núcleo próximo, no nosso núcleo mais longe, nem é núcleo daí, né, da nossa família expandida. Eu já tô falando errado aqui, ó. A Sandra que tá aqui do meu lado só fez assim com a cabeça, ó. Depois ela fala esses nomes que eu não sei, mas pra gente, ó lá, a Sandra aparecendo. Mas a verdade é que, pra mim, comemorar um Natal, estar à mesa, estar junto é uma delícia. Mas a verdade é, qual é o verdadeiro sentido? O que tem levado, que você tem levado para dentro do seu lar nesse dia? Quais são os motivos dessa reunião aí na sua casa? E na casa de vocês, meninas, vamos ver, vocês já viram quem está aqui comigo, então nem vou falar aqui, mas é a Sandra, a Paty, a gente está aqui para conversar. Já teve spoiler da câmera, né? Já teve. Hoje a foi Sandra, totalmente Sandra, atípico. já corrige, é núcleo, e como é que são os nomes das famílias? Família expandida. Família expandida. Núcleo de origem. Tá vendo, gente? Eu preciso me atentar mais a esses nomes, eu vou aprender. Fantástico. Quem sabe, pro ano que vem, eu vou estar certa nesses nomes. Mas, gente, não é uma delícia? Vocês sabem que esses dias à noite, Rafael me trouxe uma revistinha da Turma da Mônica para ler para eles sobre a história do Natal. E era a história de um duende do Papai Noel que vinha para passear no Parque da Mônica. E a Mônica falava assim, que o verdadeiro sentido do Natal é demonstrar amor, é você trazer a paz para com os outros. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E a realidade é que não é bem assim, né, Paty? A gente, já vou declarar aqui
para todos que é a época do ano que eu mais gosto, que eu mais fico assim agitada, eufórica. Já, porque já, eu amo gente, não as foi luzes, agora. né? E o Natal, ele sim, é troca de amor, é perdão, ele é sim reunião, ele é reconciliação. Mas se nós formos olhar de acordo com a palavra de Deus, o Natal é Jesus e nada mais. É muito simples. Fica até sem graça se a gente comparar com tantas coisas que existem, né, de arranjos natalinos e tudo mais. Mas é a verdade e é o melhor. É a melhor parte de tudo isso. Lá em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O Natal só existe, ele só está, seja comercialmente, seja dentro do nosso coração, nos alegrando com aquelas luzes e aqueles brilhos tão maravilhosos, ele só existe, só passou a existir porque Jesus nasceu, porque foi feito e foi cumprido o plano de Deus para nos salvar. E essa é a parte mais simples, mas também é a mais maravilhosa que existe. E nada será comparado, nem próximo, do verdadeiro sentido do Natal, do porquê que o Natal existe. E aí a gente conta um pouquinho da história do Natal, né? Jesus nasceu como um bebê comum, como qualquer outra criança, e é um nascimento sobrenatural, porque ele nasceu de uma virgem. Maria era noiva de José, e José se viu naquela situação da noiva dele estar grávida, e ele escolheu. Aí tem uma coisa muito, muito interessante que já começa no Natal, que é a obediência também. Ele escolheu obedecer ao que o anjo falou para ele, que era o Filho de Deus, né? E que ele seria o cumprimento da promessa. E aí começa a história do Natal, né? E isso foi anunciado, e gerações esperavam por esse nascimento, porque já tinha sido prometido, né? Em Isaías a gente fala, vê as promessas, vê as profecias que falavam da vinda do Messias. E eu fico imaginando se isso fosse hoje, né? Como é que seria a nossa expectativa a respeito do nascimento de Jesus? Como é que a gente esperaria isso? Né? Já naquela época, Sandra, eles não esperavam que Jesus fosse nascer da forma que nasceu, na família que nasceu. Eles esperavam que ia ser de uma grande potência mundial, de grande poder, né? Ao ponto de cortar a cabeça dos inimigos, havendo batalhas, o que sempre houve antigamente, né? E quando, aquilo que eu repito, é tão simples, mas ninguém esperava essa simplicidade, e por isso que Deus é maravilhoso. E é o Deus de detalhes. Quando a gente fala da vinda do Salvador, e a gente fala, a revistinha da Mônica fala, né? Amor, paz, demonstrar paz, mas é que o significado do Natal, ele é tão forte que ele impacta todas as pessoas, independente da religião. Porque não tem uma explicação lógica para só no mês de dezembro, no mês que se comemora o Natal, a gente ser mais amoroso, a gente ser mais perdoador, não é? Não tem porquê. Então isso é uma manifestação espiritual do que representa a vinda de Jesus, que é a salvação, que é o maior perdão que uma pessoa pode ter. Não existe demonstração de amor maior do que o nascimento de Jesus e o propósito pelo qual Jesus nasceu. Exatamente. Né? Então, a gente passar isso para as nossas crianças, para os nossos filhos, ensinar o que é o sentido do Natal, por que a gente festeja, por que a gente comemora o Natal, por que se faz uma festa, por que a gente troca presentes, né? Porque é a manifestação da alegria. Como Jesus não está fisicamente com a gente faz a festa em comunhão, né? Mostrando que ele é o grande, o grande aniversariante da noite, né? A ele que a gente presta o nosso culto. E isso, assim, é muito bom.
né? Assim, é delicioso a gente poder relembrar, sabendo, né, que ele está vivo, né? Porque às vezes na nossa correria do dia a dia, a sensação que a gente tem é que ele não está ali, mas ele tá vivo e a gente pode comemorar todos os anos o aniversário dele. Ai, gente, não é nesse dia. Não foi nesse dia, tudo bem. Não vamos entrar nessa discussão. Sim. É só um marco, é só uma memória. É para a gente relembrar e comemorar o nosso Salvador, né? E aí, quando a gente fala de propósito, a gente tem que olhar para o papel que ele veio, né? Além de nos ensinar, né, a caminhada, a obediência, o dia a dia ali com Deus, a responsabilidade que nós temos de oração, de cuidado com os irmãos e tudo mais, ele veio cumprir o outro papel, que foi a nossa salvação, foi justificar os nossos pecados, né? Então, quando a gente olha para o sacrifício na cruz, para tudo que ele precisou passar, né? Ele era perfeito, divinamente perfeito, veio perfeito, mas ele precisou se fazer pecado por nós naquela cruz, né? Então ele sofreu, ele sentiu as nossas dores, ele padeceu ali e ele cumpriu o propósito dele, ele trouxe a nossa justificação. Então nós sim precisamos falar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos filhos, sobre essa data, sobre esse tempo, como é importante a gente relembrar, a gente comemorar, e comemorar de forma real, verdadeira, e aqui assim, com muita alegria. Festa, né? Uma festa, tem que ser festa mesmo. Não dá para fazer um Natal lá na beira da mesa, assim, todo mundo cabisbaixo, o resto de ontem, né? à noite, exato, esquenta no micro-ondas. E não precisa né? ser uma comida cara, gente, não é isso. Nunca, não na é minha casa, não a é gente comida nunca cara. A gente nunca teve condições de ter nada caro. Então, se assim, a administração da cidade, o prefeito da cidade me desse uma cesta muito boa de Natal, não ia ter uma ceia muito boa de Natal. E a gente fazia com o que tinha. Exato. A gente não conseguia comprar nada além daquilo. Era o que recebia. E era muito bom se era lata de sardinha, era muito bom se era aquele salame mais gorduroso do mundo. Era muito bom, era tudo muito bom. Sabe, porque a gente nunca tinha isso em casa. Então a gente esperava aquele aniversário muito mais do que a gente esperava o nosso aniversário. Eu lembro disso que as crianças ficavam todas agitadas e frenéticas. Eu acho que tá chegando o Natal. As minhas memórias de criança, né, são maravilhosas, de relembrar do Natal. E você lembra do quê? Lembro da união. Lembro da gente junto. Lembro da alegria que era encontrar a família, da alegria. O que a gente come? Criança não lembra, não faz a menor diferença. Nem você, sendo verdadeiro, conta pra mim aqui nos comentários qual foi a sua comida ano passado. Você não sabe, não é? Então não é a comunhão, é o estar junto, é a conversa. Até porque a comida de Natal ela é muito peculiar, ela se repete quase que todo ano. Não tem muita. Eu lembro quando, eu não sei quem inventou de levar uma farofa lá e tinha as uvas passas no meio, né? Aí eu lembro que eu fui pra cima da farofa porque eu amo farofa. E de repente a farofa ficou doce. Aí eu falei, mamãe, estragaram a farofa tá doce. A Paty é do time sem uva passa. Mas hoje eu amo o agridoce, porque eu nunca tinha experimentado, né? Então eu já falei, ninguém vai poder comer a farofa, estragou. E eu mal sabia que era uma farofa natalina. Algo mais que eu ainda não conhecia. Mas é tão bom, né, a gente lembrar que Jesus é a graça de Deus na nossa vida, né? É o amor imerecido, aquilo que Deus Pai, como Pai, olhou para a humanidade e falou assim, eu dou para vocês uma nova chance, né? E por causa desta vida, vocês têm direito ao resgate, a estar comigo. Então, quando a gente pensa na festa do Natal, né, que a gente pensa nos programas, e aí a memória que a gente tem, né?
tenho muita memória de música no Sim. Natal. Ah, Minha família sempre foi não. musical, então sempre tinha alguém no piano, no violão. Uhum. E o culto de Natal, né? São A maravilhosos. mensagem, sempre alguém trazia e ainda traz a mensagem do Natal. Então, aquilo era um ensinamento para a gente, eu quando criança, e depois os meus filhos, né, mas quando criança, ensinar o ritual do Natal. Que não era só o abrir presente, não era só a comida gostosa, mas aquele ritual. E o mês do Natal, né, gente? Ai, gente, que delícia. Uma coisa muito legal para a gente, né, levar para os filhos, e é bem comum, mas agora o que eu lembrei, é a parte do advento. Sim. Né? Eu vim da igreja de Guanabara, em Campinas, e eu lembro, gente, era fantástico. Quando chegava essa época, o pastor, a cada culto, ele acendia uma vela lá no candelabro, né? E aquilo, para mim, era muito importante. Eu ainda falava assim, meu marido, será que ele vai esquecer de acender a vela hoje? Será que ele vai... Eu ficava ansiosa para ver a vela acesa, até elas se completarem. E tem tanto material, gente. Tanto lindo. material para criança, sabe? Desde bolinhas que dão para pendurar numa árvore, cada uma representando uma fase do advento, até alguma coisa que você vai colando com feltro. Assim, vai da sua disposição, né? Da sua criatividade também e força de vontade ali para fazer, porque às vezes é tão cansativo fazer todos os materiais, mas tendo mais simples até o mais elaborado. Mas né? essa é uma forma da gente sair do Natal comercial. Sim, né? isso é importantíssimo. Então, assim, a criança, desde pequenininha, ela tem uma tarefa, ou é um versículo que ela vai decorar, ou uma tarefa que ela vai fazer para ajudar e cooperar, e entender o sentido disso. Você vai criando a expectativa do ritual do Natal, da festa de Jesus, e sai só daquela coisa de ganhar presente, do comércio e da correria que é dezembro, né? Porque parece que a gente... Tudo que eu não fiz nos 11 meses eu tenho que fazer naquele, né? Então, é um tempo de calmaria, sabe? De você trazer, assim, o que é o significado. E é uma coisinha por dia, então ensina também a esperar um pouquinho, né? Vai criando aquela expectativa que é saudável, né? Cria memórias, e vai né? criar memória. Isso é fantástico. Né? E é quando a Bíblia fala, né, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Natal é uma festa de esperança. Lembrar dos natais, né? Da nossa casa, da nossa história, da nossa vida, é trazer à memória aquilo que traz esperança, porque é trazer o Jesus vivo, né? Que veio com uma missão muito, muito particular, muito, muito singular para cada uma de nós, né? E nós estamos falando de aniversário, do aniversariante, e a parte mais fantástica disso tudo é saber que o próprio aniversariante é um presente, né? Porque se você pensar no presente, a gente recebe o presente porque é uma data comemorativa, é um mérito, um merecimento. Geralmente a gente não compra o presente, a gente ganha, a gente nem trabalha para ter esse presente. Mas Jesus foi um presente maravilhoso, a maior prova de amor que o mundo já viu. Não existe outra prova de amor comparada ao amor de Deus em dar o seu próprio filho como presente para nós que não merecíamos esse presente. Nós não tínhamos mérito nenhum. Às vezes você ganha um presente porque você conseguiu passar de ano, você ganha um presente porque atingiu certa idade da sua vida, mas nós, quando Jesus foi oferecido como sacrifício, não tínhamos mérito nenhum, muito pelo contrário, éramos inimigos desse Deus, inimigos desse presente, né? E foi feita essa prova de amor, foi dada ao mundo de uma maneira que não temos como explicar, porque é o próprio Deus provando, declarando o amor dele por nós, dando o seu filho para morrer naquela cruz e levar os nossos pecados, rasgar o véu. E daí a gente tem o versículo que está em Efésios 2, 4, 5, e diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Jesus Cristo, quando ainda estávamos mortos
em transgressões. Pela graça, essa graça que a Sandra falou, pela graça, vocês são salvos. Nós conseguimos essa salvação, né? E é fantástico, assim, você falar dessa época com propriedade da existência dela, né? E não com os devaneios, porque aqui começa a ficar tudo tão corrido que a gente se perde. E ajustar o foco agora, na época do Natal, é muito importante. Porque se perde muito, você vai no fluxo, É muito né? fácil a gente entrar ali na correria, né? Sim. Natalina, e eu não sei como foi o seu dezembro, né? Mas o meu, desde início de novembro, já não tinha mais final de semana. É a festa disso, é a formatura daquilo, é o encontro daquele outro, é a festa de não sei quem, é a cantata do Natal. E se a gente não parar e respirar e falar, calma, não é sobre isso, né? Isso também faz parte, mas a gente precisa voltar, olhar e rever, né, Sandra? E olha assim, o que é importante nessa data? O que você tem feito na sua casa, né, de importante? Eu sei, hoje já é dia 24, já passou, mas agora à noite dá tempo de vocês como família pararem, respirarem, refletirem nesse Jesus, esse nosso presente do Natal. Porque é sempre a questão do princípio, né? O que está por trás da ação? E é muito fácil a gente se corromper com isso, com aquilo que o mundo chama, as festas, as comemorações, como você falou, a coisa do final de semana, e aí a gente chega no Natal exausto, né? A gente chega no dia da celebração querendo que aquele dia acabe logo para eu poder descansar. Quando a gente tem que chegar querendo que o dia dure muito tempo, que o tempo passe muito devagar, né? Por isso a importância da gente olhar e saber por que eu estou comemorando o Natal. Por que eu estou saindo para comprar presente? Por que eu estou demonstrando amor pelas pessoas? Porque essa coisa do amor e da paz e da luz que todo mundo fala, gente, isso nada mais é do que uma grande manifestação sobrenatural do que realmente significa o Natal. E isso entra no inconsciente das pessoas, que todo mundo fala disso. E fala por quê? Porque é o nascimento de Jesus. Sabe? Então, até inconscientemente, as pessoas estão celebrando isso porque é a fonte da vida, né? E quando eu tenho isso, aí eu consigo botar o pé no freio e dizer assim, não para algumas festas, não para algumas coisas, sim para o tempo de oração, sim para o tempo de celebração, né? E lembrando que nós somos mães, nossos filhos estão nos observando. Sim. Nossos filhos estão ali com os olhinhos, né? Olhando quais são as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente fez nesse mês, né? Quais foram as coisas que a gente construiu com eles. Então, assim, meu convite para vocês é celebrem, festejem, se alegrem, falem de Jesus, contem a história do Natal para os seus filhos, expliquem quem é Jesus e por que essa festa é tão importante, porque é tão bom comemorar, né? Mas celebrem. E sabe que eu fiquei emocionada aqui pensando, né, que alegria é para nós podermos ter esse presente real em nossas vidas, né? Se a gente olhar para trás no Antigo Testamento e ver o quanto Jesus foi esperado. Jesus foi prometido em Gênesis 3. Né? Então ele vem e passa-se ali, quantos anos não passaram? Aí né? Ali a gente para, o tempo para, aquele período intertestamentário que fica todo mundo esperando. Isaías falou, nos Salmos foi falado, o tempo inteiro ali, todo mundo esperando. Esse rei que eles imaginavam que vinha, né? Dentro de um palácio cheio de ouro, e que depois de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, chega um anjo para uma mulher, né? Pobre, jovem demais,
dizem que era adolescente, a gente Sim, não era sabe, bem né? jovem. Mas que a gente sabe que era muito jovem, prometida em casamento, noiva, e esse anjo vem, revela para ela, e ele veio totalmente diferente daquilo que era esperado. O nosso Messias, Jesus, ele veio numa manjedoura no meio de um curral, sujo e fedido. Às vezes a gente romantiza isso, mas devia estar um horror Sim. aquele lugar. Porque se a cidade estava lotada, vocês acham que aquele cara estava tendo tempo de limpar? Não estava, né? Não era para os animais que ele estava olhando. Então, e Jesus ali, e a gente faz aquela cena maravilhosa, mas devia estar um fedor, realmente devia estar um fedor. Então, assim, quando a estrela vem e aponta naquele lugar e que os pastores chegam, eu imagino que foi um choque tremendo de realidade daquilo que eles imaginaram, né? E Deus, ele é tão detalhista nessas coisas que ele se importou de que algumas pessoas fossem envolvidas nessa notícia. Exato. Não foi só a Maria, não foi só José, não foi só eles dois ali que estavam envolvidos nesse nascimento. Ele trouxe mais pessoas, ele trouxe pastores, né, os anjos estavam envolvidos, ou seja, tinha ali uma preocupação de que todos participassem. Hoje não é diferente. Hoje Jesus, ele nasce todos os dias no coração de alguma pessoa. E pessoas são convidadas para participar desse nascimento, para dar o abraço, para consolar, porque é uma emoção muito grande, para participar no dia lá que vem a igreja e fala, estou confessando publicamente a minha fé. E tem sim cânticos, tem hinos, tem louvores. Você vê que o que aconteceu no passado, no nascimento de Jesus, se repete todos os dias na vida de alguma pessoa que aceita esse mesmo Jesus que nasceu lá atrás. E isso é fantástico, porque ele é tão detalhista, ele foi tão minucioso nos acontecimentos, as pessoas que ele chamava para perto, no decorrer, né, do que foi acontecendo naquela noite, e você vê hoje no dia a dia a história se repete. E é fantástico você saber que tem pessoas ao seu redor, pessoas envolvidas com a sua vida, e pessoas que oram para que esse Jesus seja dono da sua vida. Outra coisa também que a Liz falou, que é fantástico na época natalina, são as cantatas de Natal. Sim. Anjos louvavam, Deus se agrada com o louvor do seu povo. Então, quando esses corais cantam, a Sandra falou que é uma época do ano diferenciada, porque sim, foi o maior milagre do mundo. De lá para cá, todos os seres humanos que conviveram com esse Deus na Terra vão sentir. É como se fosse alguma coisa que estivesse entrelaçada no DNA dali para frente, nunca mais vai sair, de gerações e gerações, até que virão. Mas os louvores, as cantatas são réplicas dos anjos cantando no céu para o Senhor, que nós tentamos fazer aqui com uma dificuldade tremenda, porque não somos dignos, não chegamos nem próximos, né, do que os anjos fazem a Deus, mas tentando replicar esse louvor, essa adoração dessa criança que nasceu. E todo mundo fala, mas não é provado que ele nasceu em dezembro. Não é mesmo. Nós estamos aqui para dizer que é verdade. Não é provado que ele nasceu em dezembro, mas não importa. Ele nasceu. Nós começamos a contar os anos, né? A mudança da contagem do tempo foi do nascimento dele. No calendário cristão, surgiu porque esse Cristo nasceu. Não importa se ele nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, não importa. Ele está todos os dias presente, nascendo no coração de alguém que aceita ele como Salvador, o único Salvador da vida de uma pessoa. Isso já basta, não precisa de mais nada, não precisa de data, não precisa trazer a certidão de nascimento, nem RG, já basta. E é o único aniversariante que continua vivo e vai estar vivo eternamente naquela morada que nós temos preparada para cada um de nós. É fantástico, gente, é fantástico. Não é
E como é que foi, Lise, contar a história do Natal pro Rafa? Olha, gente, eu não estou preparada para ser entrevistada, sou eu que entrevisto. Porque eu acho que as pessoas gostam de saber como é que a gente lida com essas Não, coisas. tô brincando, mas Olha, eu acho que contar a história do Natal pro Rafa, para mim é emocionante, porque a história do Natal na minha vida é especial, né? É isso que eu falei, o Natal sempre foi uma data especial. Eu acho que, assim, hoje, mais velha, para mim, a Páscoa também tem um peso super importante que eu não entendia quando criança. Mas quando criança, o Natal tinha um sentido gigantesco para mim. Entender que Jesus tinha nascido, entender que ele tinha vindo, para mim fazia muito sentido. Então, quando eu levo isso para o Rafa, eu levo com a mesma emoção, eu acho, de quando eu era criança. Então, às vezes, eu me vejo falando coisas para ele que eu falo, gente, olha o que eu tô falando, né? É como se eu tivesse... E eu falo assim, filho, você já imaginou, você já parou para pensar que a gente está comemorando o aniversário do nosso Salvador? Ele veio aqui pela gente. Ele só nasceu na Maria porque nós precisávamos, ele não precisava vir. Então, eu conto para ele, às vezes, ele deve pensar, minha mãe deve ser meio louca, né? Mas... E o gostoso é que a criança, ela vive junto com a gente, né? Sim. E claro que criança também pergunta do Papai Noel, gente, não vou aqui fingir que não existe isso na minha casa, existe. Ele pergunta do Papai Noel, ele vê o Papai Noel no shopping, ele fala, ele já ouviu, mas ele sabe que esse não é o sentido do Natal. Né? Então ele sabe, todas as vezes que ele levanta a bola do Papai Noel, eu falo assim, sim, Papai Noel tá lá no shopping, ele existe mesmo, mas por que a gente comemora o Natal? Né? Então assim, a gente fica lá, a gente encucando, porque o mundo tenta encucar mais do que a gente, mas a gente precisa devolver, né? Assim, devolver constantemente, falando a verdade que liberta, né? Que é o nosso Salvador. Eu tenho um quê com a história do Natal com o Eduardo, meu filho mais velho, porque ele se converteu por causa dessa história. Uau. Né? Do nascimento de Jesus. E é uma história infantil, né? Ele tinha uns 7 anos, 6 para 7 anos na época, e ele ouviu a história na igreja. E aí ele veio para o carro cheio de perguntas, contando, né, que ele tinha ouvido a história do Natal, mas a primeira pergunta que ele fez para mim foi assim, mãe, Deus tem mulher? Ai, mãe, né? Ai, eu nunca tinha pensado. Então, Nossa, aí eu falei, não, filho, da Bíblia não fala que Deus tem mulher, né? Mas por quê? Eu disse, não, acho que Deus não precisa de mulher, se precisasse ele teria uma, né? Mas ele teve um filho, né? Olha, fez todo sentido. Eu disse, ele teve um filho e ele pôs o filho dele na barriga da Maria, né, mãe? Eu disse, meu filho, essa história, né? Aí contei a história para ele e tal, e ele já sabia a história toda. Aí ele para mim, José não deve ter gostado nada disso, né, mãe? Gente, quantos anos ele tinha mesmo? 6 para 7 6 para 7 anos, gente. Aí eu falei assim, filho, o José não gostou mesmo. O José ficou bem preocupado. Mas aí o anjo, o Gabriel, né, mãe? Sabe, a professora da escola dominical. Ele sabia a história toda, né? Apareceu e falou para ele que era o filho de Deus, que era para ele se acalmar, tal. Aí ele assim, mas por que Deus fez isso, mãe? Por que ele fez assim, dessa forma, né? E aí a gente vai conversando e vai dizendo, olha, Deus é Deus, ele escolhe o jeito que ele quer fazer. Jesus precisava nascer como homem, então para nascer como homem ele tinha que nascer na barriga de uma mulher, mas se Deus não tinha mulher, ele escolheu uma mulher. Eu falei assim, mas por que isso tudo aconteceu? Né? Para que ele salvasse as pessoas, para que ele viesse morar no nosso coração e tal. E aí que ele falou assim, mas o que eu tenho que fazer para Jesus morar no meu coração? Que legal. Né? E aí a gente falou assim, a gente precisa fazer uma oração, isso tudo no carro, gente. Aí disse, quando a gente chegar em casa, a gente vai fazer uma oração com você e você vai repetir se você entende o que é a salvação. Então eu tenho um carinho, sabe, por isso, porque foi ali que ele falou assim, é só isso, mãe, que eu tenho que fazer. É só na inocência da criança. É muito mais simples do que a gente muito mais simples pinta, do que a gente imagina. Mesmo na cabecinha dele, Sim. essa história, mas peraí, né, como é que nasce na barriga da outra,
né? Deus não tem mulher, meu pai tem mulher, eu nasci da minha mãe. É. Que história é essa? E isso é tão legal, porque assim, Deus não cria confusão na cabeça. Não. Né? Não, pelo Então, contrário, aí o Natal passa a ter pelo contrário, outro ele clareia significado, né? o pensamento, né? E engraçado que para cada um, a conectividade da salvação tem uma linha, né? Isso. E a Então, dele foi ali muito lógica. foi muito Ele foi Jesus, né? que nasceu, foi um projeto do Senhor para nos salvar. Pronto, eu quero essa salvação. Eu quero isso Pronto. pra mim, né? Né? Então, é muito Eu já consigo gostoso imaginar a Sandra lembrar acendendo o carro. disso. Ai, Olha que engraçado, a eu só parte... olhava para o Titão e falava assim, e agora? Falamos o quê? Não, a Paty faz o yes, eu fico imaginando a Sandra chorando, né? Cada uma tem uma visão, gente. O que mais eu quero é que o filho seja salvo. Foi, yes! Então, Agora assim, vamos preservar. aquele Natal teve um gosto Com muito certeza. especial, né? Foi diferente, né? E é bom que criou memória para ele, criou memória para você, né? Que atingiu um objetivo. E agora conta com seus filhos. É, conta a sua, com seus Paty. filhos. Deixa o povo assim, saber. até quando eles eram muito pequenos, Jesus nunca foi bebê, não. Já nasceu assim mais jovem. Jesus era um homem aqui na Terra e nunca teve esse entendimento de que não, ele nasceu como nós nascemos, que teve a placenta, que teve a gestação, o desenvolvimento, nasceu normal, parte normal, detalhe, né? É. Então, para eles, Jesus já era um moço, assim, que estava aqui e depois ele foi lá na cruz, morreu. Era assim. Aí, quando a gente começou a bater, porque é um treinamento, né? Criar filhos é treinar. Então, a gente tem que ir treinando por repetição, por repetição. Então, quando os natais foram passando e eles crescendo, e a gente treinava que aquilo era o aniversário de Jesus, o principal personagem, o motivo de nós estarmos ali, de talvez montarmos uma árvore, colocar uma luz que pisca, era porque a gente estava celebrando o nascimento desse Jesus. E aí eles começaram a me perguntar, mas se Jesus já morreu lá na cruz grande, como que ele nasceu? Ele nasceu grande assim na barriga da mãe? Aí foram dos mais diversos questionamentos, até entender que não. E, né, mostrando sempre, abrindo a Bíblia, não Bíblia infantil, Bíblia lá, que só tinha letra, eles nem sabiam ler ainda. Eu lia para eles, e eles ficavam com aqueles olhos regalados, assim. E foram entendendo que, sim, houve um processo natural, e isso precisou ser feito. Precisou o próprio Deus vir aqui na Terra, nascer. Olha, ele teve que amadurecer dentro da barriga da mãe, ele teve que nascer, aprender a comer, aprender a andar, aprender a falar. Houve um processo, ele não veio pronto como eles imaginavam. Houve todo um processo, né? E a gente fica maravilhado quando pensa que esse presente, o próprio Deus esteve aqui na Terra andando com a gente por um bom tempo, por boas décadas, né? E ele só provou uma coisa, que ele está disposto a perdoar, que ele está disposto a amar. E que ele quer demais que a gente tenha um relacionamento muito próximo com ele. Porque ele podia ter de lá de cima feito muita coisa. Apenas, né, com o faça, ele fez muita coisa. Então ele poderia ter continuado a fazer, mas ele escolheu. Ele escolheu vir da forma como que nós fomos criados, exatamente da forma como que nós fomos criados. Da barriga de uma mulher, escolhida por ele, andar aqui conosco, passar pelas coisas que nós passamos hoje em dia, cansaço, fadiga, tristeza, dúvidas, é isso mesmo, que é isso mesmo, não tem como mudar a situação, Senhor, pode afastar de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade, obediência. É uma aula assim de cabo a rabo, que não precisamos de professores renomados, né? O próprio Jesus já ensina. E aí eles foram aprendendo pouco a pouco, sabe? Natal a Natal. E é fantástico também como os natais, eles marcam uma época da nossa vida, né? Porque nós estamos de volta a São Paulo, eu estou aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
já vai fazer 7 anos, então já são 7 natais. Sim. Né? Então eu fico lembrando de cada um deles e os outros que nós vivemos em outra fase da vida. E olha como isso é intrínseco na nossa vida, né? No nosso ano. Né? É fantástico, gente. É muito lindo a gente ver e entender a caminhada de entendimento dos nossos filhos, né? Da Bíblia, especialmente do Natal, que é o que nós estamos falando aqui, mas ver anualmente como vem um pouco a mais, né? Como é um passo maior e como a gente pode dar mais, porque às vezes a gente fica um pouco limitada ali, né? Ai, não, só tem tantos anos. Ah, não tá pronto para receber. Não vai entender, né? De onde sai o nenê, né? Você não precisa dar. Mas não, eles estão prontos. E eu sempre paro e olho a Bíblia e fico pensando, a Bíblia é para todos. Não está escrito aqui na Bíblia para maiores de 18 anos, né? Então, assim, às vezes eu tô lendo um texto e lá em casa a gente tem feito os cultos baseados nos salmos, e tem salmos, gente, que você fala assim, gente, eu vou ler exatamente isso aqui para essa criança? Vou. Não tá aqui, para maiores de 18 anos. Lise, eles chegaram, terminou a escola dominical, o culto, entraram no carro e, de repente, eu pergunto, todos domingos tem que perguntar. Vocês aprenderam hoje, crianças, né? Aí um dá direito do outro falar, depois o outro dá direito para um. E a história daquele dia era nada mais, nada menos do que a história de Císera. Vocês sabem a história de Císera? Aquilo lá da Atena pega a história da estaca, que atravessa, que chega a furar o chão. Aí eles vieram contando exatamente como estava na Bíblia, não foi minimizado, porque de acordo com a idade você minimiza os fatos, né? Não, foi contado tintim por tintim. E eu escutando, porque eu já conhecia a história é forte, né? Eu escutando, depois eu falei assim, o que vocês acham sobre isso? Daí, aí eu acho que foi a Sofia que falou assim, mãe, Deus usa as pessoas da forma com que Ele quer. Se foi dessa forma que era para teu livramento, ok. Que bom, né? Então é isso. Então a gente não pode, às vezes, minimizar o entendimento ou tirar fatos importantes da história, que se está na Bíblia é importante. Né? Então, assim, não vou contar esse versículo. Não, gente, se está na Bíblia é importante. Então, assim, toda a história do nascimento de Jesus é importante. Não dá para minimizar que as crianças foram mortas. Não dá para minimizar que o rei saiu atrás dos magos, que ele queria enganar os magos. Não dá para minimizar que eles tiveram que fugir. Não dá. Né? Então, assim, nós precisamos contar, porque sim, Jesus veio para nos salvar e nós seremos perseguidos porque nós o amamos e o servimos. E os nossos filhos precisam estar preparados para isso, porque eles podem começar a ser perseguidos hoje, na escola, com 2 anos de idade. Ou eles podem ser perseguidos amanhã, com 50. Nós não sabemos. O que nós podemos fazer é que nós temos que ensinar a realidade desse Jesus que veio. E para que ele veio? E por que ele veio? E é por isso que nós celebramos a vinda dele. Porque a partir da vinda dele, nós podemos descansar. Amém. Né? Porque acho que foi o Reverendo Hernandes que pregou um dia desses a respeito da vinda do Espírito Santo. E claro, gente, que a gente já ouviu várias vezes o versículo, mas tem aquele dia que aquele versículo ataca, né? Sim. Seu coração do jeito que foi, aquela parte que ele fala assim, eu preciso ir para o Espírito Santo vir. E eu me emocionei no carro, porque eu falo assim, gente, tem dia que eu fico pensando, eu queria tanto ter vivido com os discípulos, mas os discípulos passaram 40 dias esperando sem ele. Nós não passamos um dia, um segundo sequer. Fantástico. Sem o Espírito Santo habitando dentro de nós. E isso da gente ensinar sobre o Natal, né, na nossa casa, e quando a gente fala da Bíblia e explica a Bíblia para a criança e lê a história como é, né, a gente está ensinando sobre a soberania de Deus. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir explicar com palavras.
Eu não conseguia explicar para o meu filho por que Deus não tinha mulher. E não conseguia explicar porque Deus quis dessa forma. Então, é simplesmente assim, aconteceu porque Deus achou que era bom assim. Né? E aí é um ato de obediência. Né? A gente está ensinando os nossos filhos, não é que não tem resposta, quer dizer, em algumas coisas não vão ter resposta, mas assim, não é porque eu não tenho a resposta intelectual para aquele fenômeno que eu não vou acreditar. Porque existe a fé e existe a vontade soberana de Deus. Então, assim, a que a sua filhinha falou é a coisa mais linda. E eu achei muito Deus maduro com a idade. escolheu, quis assim. Então, Deus quis que Jesus nascesse dessa forma. Deus quis que o filho dele fosse o nosso Salvador. Deus quis trazer uma mensagem específica de Natal, do Natal, que é a redenção. Né? Então, é assim. Como diz o italiano, ponto e basta. Ou como diz o pastor Erival, é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito, né? Né? E é fantástico porque Deus, quando ele planejou todas as coisas, ele já sabia, né? Se você ler a Bíblia, sim, ele planejou o homem com todo amor, carinho, colocou no Éden, ele já sabia. Porque ele sabe de todas as coisas, essa a realidade, que esse Jesus ia ser necessário lá na frente, né? E é fantástico a gente poder descansar sabendo que é esse mesmo Deus que cuida da gente e sabe o que vai acontecer daqui 5, 10, 20, 50 anos. Então eu não preciso ficar ansiosa ou me preocupar, qual será o futuro dessas crianças? Já está faltando água, o ar a camada de proteção da terra está diminuindo. Não preciso me preocupar com essas coisas, porque ele já tem tudo isso planejado antes da fundação do mundo. Antes. Né? E esse cuidado que ele tem conosco, essa riqueza de detalhes, né, desde do planejar, é o que nos faz nos sentir amados. Porque se alguém planejou tudo isso com tanto carinho para mim, eu não vou me sentir amada? Uhum. É claro, quando meu pai passava a mão na minha cabeça no final de um dia de trabalho cansado, eu já me sentia amada. Imagine um Deus que fez tudo isso para a gente. Que todas as coisas se movimentam, que tudo existe porque foi a vontade dele que foi feita em algum momento do tempo e do espaço, né? Eu fico assim, extasiada, às vezes, quando paro para pensar. E eu acho que foi até nesse mesmo culto que você recebeu. Gente, eu li aquela passagem da vinda do Espírito milhares de vezes na minha vida. Mas foi ali que eu entendi uma coisa. Gente, já estou querendo faz um tempo, tá? Mas eu nunca tinha entendido, assim, na íntegra, do porquê que não foram os discípulos que escreveram tudo na Bíblia. E alguns foram inspirados pelo Espírito Santo. Ali eu entendi. Porque ele precisava subir para o Espírito descer para que nós lembrássemos, para que fôssemos lembrados de tudo que aconteceu. Então, alguns não teriam capacidade de escrever, ele inspirou homens para que a gente lesse na Bíblia e nos lembrássemos de tudo que foi. Aquilo fez todo sentido, assim como fez para o seu filho. E Jesus nasceu e era o suficiente para a vida dele, não precisava de mais nada. Então, tem coisas que vêm no tempo determinado, do amadurecimento individual de cada um. Não adianta a gente querer ler a Bíblia em um ano e saber, pronto, caiu tudo aqui no meu colo. Exatamente, né? Tem um plano, assim. Ano de 2025 chegando, a gente plano anual para a gente receber e entender, não é bem assim que funciona, né? Então, é gradual, é no dia a dia, é na intimidade com esse Deus maravilhoso que deu esse presente que a gente comemora no Natal. E o nosso convite aqui com esse programa é que você comemore o Natal na sua casa, né? É o que a gente falou, que não importa o que vai ter para comer, importa o sentido, né? Eu tenho certeza que você na sua casa já teve natais maravilhosos,
que não tinha nenhuma coisa que você falasse assim, nossa, isso aqui é surreal. E já teve natais péssimos, onde tinha muita fartura. E não estou falando aqui de preço, tá? Estou falando de ter fartura em casa. Porque Jesus não estava presente. Nós precisamos de Jesus nos nossos lares. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos que Jesus nasça na nossa casa. E não somente isso, que Ele reine. Nós, como mães, precisamos aproveitar esse momento, aproveitar essa lembrança, essa comemoração, para a gente olhar onde nós estamos colocando Jesus na nossa casa. Será que Ele é o centro? Será que é para Ele que você tem criado seus filhos? É para Ele que você tem servido seu marido no seu casamento? É para Ele que você tem feito o serviço na igreja? É para Ele que você tem feito o seu trabalho? Esse momento também é o tempo da gente refletir que nós precisamos colocar Cristo como Rei, presente e vivo como Ele está. Esses dias eu ouvi um rapaz falando que estava numa rádio uma vez, gravando uma entrevista, e no intervalo da rádio, como se fosse aqui se a gente estivesse no intervalo, o microfone ficou aberto e todo mundo ouviu o que eles estavam falando. E eles ficaram assim, o que será que nós falamos? Será que o que a gente falou podia ter vazado no áudio? E a verdade é, como é que está a nossa vida? Será que a nossa vida pode vazar no áudio de Deus? Será que a sua vida, a sua casa pode ser vista por esse Jesus todo-poderoso? E Ele vê todos os dias, e Ele vê a todo momento, e Ele está disposto também a todo momento para nos perdoar, nos esperando pedir perdão por tudo isso que a gente faz e que a gente deveria ter deixado de fazer. Sempre é tempo, sempre é hora, Ele está ali, só esperando que a gente o busque, que a gente o conheça, que a gente o receba e que você tenha isso nesse Natal. Esse é o maior presente que você pode dar para os seus filhos, uma vida com Cristo. Porque enquanto nós vivemos e buscamos a Cristo, nós somos transformadas e o nosso lar é transformado. Nossos filhos são transformados. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que a nossa vida transformada por Ele, ela traz fruto. E que a sua casa esteja repleta desses frutos que só Deus pode produzir na sua vida. E eu vou embora, mas eu queria falar de uma música que uma amiga minha lá de Campinas escreveu, que fala assim, o Natal chegou. Tudo iluminou, os presentes são legais, mas o que eu quero mais é do meu Jesus. Sim, Jesus nasceu, o menino Deus, Ele veio para nos salvar, os pecados perdoar. Sim, Ele é o nosso Rei. E eu com certeza errei aqui, porque eu sei cantar, eu me concentrei para não cantar. Então, que isso seja real. Os presentes realmente são legais. Mas o maior presente é Jesus, que Ele viva nos nossos corações, que Ele viva no seu coração e que essa graça, esse presente reine na nossa maternidade, no nosso lar, porque é um belo lugar, na graça de Deus para a maternidade, não é, meninas? Um super beijo, um Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Deus abençoe vocês!